Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje falando sobre o VRTA11, né? Um fundo imobiliário aí de papel. E antes de nós trazermos notícias sobre este fundo, peço para você aí que está assistindo o nosso conteúdo possa seguir o nosso canal, comentar, curtir, quem sabe fazer até sugestões ou até mesmo tirar dúvidas aí, que nós estamos dispostos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês nesse canal que nós trazemos informações todos os dias sobre os fundos imobiliários, certo? E ele fechou a sexta-feira, né, só para vocês verem aqui, na casa de R$ 87,25, né? Um dividendo muito bom de 11,20% nos últimos 12 meses. Eu vou explicar para você por que esse dividendo é bom. Ainda se encontra descontado, porque é difícil encontrar um bom fundo descontado. Tem uma liquidez acima de 1 milhão, né? Ou seja, 2,67, e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 11,02. Talvez você esteja olhando para este gráfico e esteja dizendo: olha, nós temos fundos de papéis que estão pagando o mesmo dividendo e com a valorização bem mais alta. Só que o VRTA ele tem um diferencial que vai favorecer no cenário que nós vamos entrar agora. Por quê? Porque a maior parte da carteira dele é indexado ao IPCA. Mais de 90% da carteira dele é indexada ao IPCA. Por isso que ele vem andando de lado, né? Então nós tivemos uma Selic muito alta, né? E este fundo se valorizou somente 11% e ele vem andando de lado há muito tempo. Por quê? Porque o que destrava muito dividendo no VRTA é principalmente quando a inflação disparar. E muita gente está dizendo assim: a inflação ainda não disparou. É porque, infelizmente, o nosso mercado não se ensina alguns princípios básicos. Que quais são? Quando a Selic cai, o impacto dela não é imediatamente, não é que nem a inflação, pessoal. Se a inflação ela dispara, imediatamente o mercado sente. A Selic, quando ela cai, vamos supor, quando a Selic estava 13,75, a partir do momento que ela começou a cair, o impacto da primeira queda, né, quando ele caiu ali na casa dos 13,75, né, saiu naquele pico, só é percebido no mercado a partir de 6 meses até 8 meses. Então, se você observar, muito fundo de papel indexado ao CDI está entregando dividendo menor. KNCR11, MXRF11, MCCI11, ou seja, fundos que têm uma carteira exposta ao CDI quase 100% ou metade, eles estão entregando um dividendo menor agora, coisa que não estava acontecendo. Por quê? Porque o impacto da queda da Selic nunca é imediato. Leva de 6 até 9 meses para o mercado sentir. Já a inflação não. A inflação, se ela se altera, imediatamente o mercado sente. É tanto que a inflação ela é medida diariamente e a Selic não, e o CDI não. Em uma canetada, você, dependendo do tipo de governo que está ali presente, você coloca muitas vezes o valor que você quiser. Por exemplo, na pandemia colocou-se uma Selic de 2%. Depois que as coisas começaram a normalizar, ela saiu de 12 e foi para 13,75 e uma canetada, ou seja, em reuniões do Copom, ela foi subindo ali até bater 13,75. Já a inflação não, né? A inflação é o mercado real. Então o VRTA vem andando de lado, é claro, mas quando o mercado começar a sentir os impactos
da queda da Selic, a inflação vai disparar. Não tem como ela não disparar. Por quê? Quem segura a inflação é a Selic. Como ela vem caindo, isso vai abrindo margem para a inflação disparar. Por que a inflação ainda não disparou? Porque a queda na Selic, a primeira queda da Selic, só é impactada depois de 6 a 9 meses. E isso, infelizmente, muitas pessoas do mercado não sabem. Então, muita gente já migrou de fundo de papel indexado ao CDI para fundo de papel metade, CDI e IPCA, e principalmente fundo de papel indexado ao IPCA, que é o caso do VRTA. E quem gosta de tijolo já migrou para o tijolo e diminuiu a exposição a papel, porque a exposição a papel é mais beneficiado nos cenários de Selic alta. Então aqui o dividendo ele vai começar a se destravar quando a inflação começar a se soltar. Por isso que ele vem andando de lado, né? Ele vem andando de lado. Por quê? Porque o impacto ainda não veio para valer, certo? Se nós olharmos a taxa de administração 1%, o VRTA, embora não seja tão falado, ele tem mais de 123.257 cotistas, ele tem mais de 10 anos, ou seja, é um fundo seguro, é um fundo que tem uma carteira diversificada, é uma carteira que compra dívidas e dívidas de bons pagadores, né? Tem mais de 15,5 milhões de cotas no mercado, né? O seu valor patrimonial por cota é R$ 94,10, ou seja, esse é o preço teto, certo? Parem com essa mania que vocês têm de ficarem calculando preço teto de fundo de papel. Preço teto de fundo de papel é o valor patrimonial por cota. Não caiam nessas marmotas desses influencers que ficam ensinando vocês a calcularem preço teto de fundo de papel. O preço teto de fundo de papel já vem aqui, ó. É o valor patrimonial por cota, R$ 94,10. Então, esse é o valor que eu tenho que pagar por esse fundo. Ele está, até sexta-feira, R$ 87,25. Qual é o valor máximo que eu posso pagar por ele? Eu só posso pagar até R$ 94,10. Passou disso, você não pode comprar. Mas por que eu não devo comprar? Porque o fundo de papel ele compra dívida, né? Então vamos supor, você vai comprar uma dívida ali de R$100, né? Você vai comprar ali uma dívida de R$100. Aquela dívida ali é de R$100. Você aceitaria comprar essa dívida de R$100 por R$110? Não, porque a dívida é de R$100. Né? Então o dinheiro ele não se valoriza, pessoal. E é isso que vocês têm que botar na cabeça de vocês. Fundo de papel ele compra dívida, né? E qual é o problema de dívida? Dívida bota muito dividendo? Bota, mas não tem valorização patrimonial. E muito cuidado. O Brasil, por que ele tem uma das maiores taxas de juros do planeta? Porque o Brasil é o país de maus pagadores. E isso não é só a população pobre, não. São pessoas de grandes empreendimentos também são da mesma forma. O que está acontecendo com o IRDM11? O que está acontecendo com a HCTR? O que está acontecendo com DEVA? Cuidado, pessoal. Cuidado com o fundo de papel. Ele bota muito dinheiro no seu bolso. Mas cuidado quando ele estiver botando muito dinheiro no seu bolso, porque ele está comprando dívida de pessoas que não são boas pagadoras. E tem muita gente se empanturrando de fundo de papel que tem somente 2 anos. Não estou falando de Fiagro, eu estou falando de fundo de papel que só tem 2 anos. Fundo de papel que tem mais de 10 anos, ele já conhece o mercado e ele pega ali os melhores devedores, ele compra.
Esses fundos mais novos, a boa parte deles estão pegando o subejo do mercado. Então tenham muito cuidado com esses fundos de papéis que estão surgindo agora, certo? 1,47 bilhões, né? Entregou um dividendo aí de 80 centavos. Né? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês bem aqui, ó. Tá observando aqui? O dividendo subiu pela segunda vez, ó. 70 centavos, 75, 80 centavos. Tá percebendo que o dividendo vem aumentando? Por quê? Porque nós já estamos passando chegando a 6 meses da primeira queda. Se nós estamos chegando já nos 6 meses da primeira queda, a inflação já começou a vir alta no final do ano. Caiu um pouquinho por causa do período de recesso ali de janeiro para o mês de fevereiro. E essa inflação vai destravar? Vai destravar. Ela vai destravar porque a Selic precisa cair, dinheiro precisa ser jogado no circuito. Por quê? Porque esse ano é ano de eleição municipal, pessoal. Como é ano de eleição municipal, tem que ter dinheiro correndo na periferia. Tem que ter dinheiro correndo na rua, tem que ter dinheiro correndo no bairro. E as pessoas com dinheiro, a procura aumenta, a oferta de bens diminui e a inflação dispara. Então nós vamos ter injeções de dinheiro dentro do mercado. Por que a inflação ainda não disparou de vez? Porque os Estados Unidos eles estão com a taxa de juros de 5%. Aí você diz, isso é muito pouco, porque aqui no Brasil está 13,75%, mas nos Estados Unidos a taxa de juros é zero. E uma taxa de juros de 5% para eles é uma das taxas de juros mais altas nos 80 anos, é a taxa de juros mais alta, pessoal. Como a taxa de juros está de 5% lá, quem é que vai investir no Brasil, Selic caindo, o juro caindo, se você pode ganhar 5% em dólar, pessoal? Vocês têm que raciocinar dessa forma. Eu sei que é complicado, mas esse é o raciocínio. Mas os Estados Unidos ele não vai poder manter a taxa de juros 5% durante muito tempo, porque lá vai ter eleição Biden e Trump. Então essa taxa de juros vai ter que cair, porque ela está arrancando votos, né, de quem está no governo, porque ninguém quer pagar juro. Imagina um país que juro quase zero pagando 5%. Então essa taxa de juro cai. Quando a taxa de juro cai, o mercado americano não é mais atrativo e o dinheiro se espalha pelo mundo, inclusive vindo parar em países emergentes, como é o caso do Brasil. Certo? Vamos aqui para o relatório para mostrar uma coisinha para vocês. Aqui são as securitizadoras. O que é isso? É quem o VRTA comprou a dívida, né? Então vamos supor, você tem um empresário que ele precisa de 1 milhão para construir, né? 1 milhão não, que é muito pouco, né? Mas ele precisa ali de 12 milhões para construir um empreendimento. Então ele vai até uma securitizadora e vende essa dívida de 12 milhões. Então VRTA vai lá e compra essa dívida, ou seja, compra esses papéis com essa dívida de 12 milhões. Mas claro, se era 12 milhões, vai precisar de quê? De uma taxa adicional, né? Porque é o retorno, uma vez que está se comprando esses papéis, né? Então, aqui nós temos 34% é a Opera, 14% o Vigo, 12,7% a Bitasect, né, uma das securitizadoras que vende grande quantidade de CRI para a maioria dos fundos imobiliários. E qual é o setor que ele anda comprando esses CRI? 15,8% construção civil, 15,4% alimentício, 12,2% investido em fundos de papel, 6,9% logística, comércio, agropecuária, ou seja, são setores bem diversificados, porque caso dê uma bomba ou algum problema em um desses setores, a carteira está tão diversificada que você não vai ter tanta dor de cabeça, certo? 85,2% da carteira é IPCA, 12% são FIIs,
e 2,8% são caixa, né? Quase 89% da carteira são CRI e 12,1% são fundos imobiliários que ele investe, né? E por que ele anda andando de lado? Essa é a pergunta que você tem que fazer. É aqui, ó. A carteira dele, ou seja, 96,8% da carteira é um IPCA mais 7,17, que foi a aquisição dele, né? O CDI dele é 1,2, né? Ou seja, movimentações de CDI não mexem muito com essa carteira. Só começa a mexer quando o CDI começa a cair para valer, né? IGPM 1,8 e IGPDI 0,1, né? O prazo médio desses CRI são 4,85 anos, né? Se nós descermos aqui embaixo para a composição dessa carteira, nós vamos ver o que? Uma carteira até bem agressiva, né? Ou seja, quando chegar o momento de extrair o IPCA, vai extrair para valer, ó. IPCA 6,68, IPCA 9, IPCA 9, IPCA 10, IPCA 5 e ninguém tem dado um calote até o momento, né? Ou seja, significa aí, né, que os ativos, né, ou seja, o setor devedor, o emissor desses CRIs são bons, né? Porque nós não temos aí anúncio de nenhum tipo aí de dívida, né? Que, ou seja, que pegou esses CRIs e não vem pagando, né? Então ele tem 53 ativos aí na sua carteira de CRI, né? Na sua carteira de fundos imobiliários, né, investe principalmente em fundo de papel, a LZM11, Game11, que está presente na carteira de muitos fundos imobiliários, VBBI Multiestratégia, EC11, RBRY11, né, CCRF11, MORC11, SNME11, né, da Suno, e VGHF11, que eu acredito que seja um dos mais famosos, né? Mas a exposição deles a outros fundos imobiliários é um pouquinho menor, ou seja, é um fundo que gosta de CRI, né? Então ele tem a sua carteira de CRI e os fundos imobiliários que ele investe é também de CRI, certo? Então tá aí um excelente fundo imobiliário com mais de 10 anos, né? Para você que está começando, que está com medo, não vai atrás de fundo imobiliário high yield, não vai atrás de quem está pagando muito. Quem está pagando muito tem algo escondido. Você que está entrando agora, o importante é não mergulhar em um mar que você não conhece. Não pule na piscina que você nunca pulou. Procure fundos imobiliários que tenham mais de 10 anos, liquidez acima de 1 milhão, patrimônio acima de 1 bilhão. Depois que você for pegando o gosto, você vai se arriscando. Porque fundo de papel, muita gente tem fundo de papel, mas o fundo de papel tem um problema que ninguém que faz conteúdo avisa. O fundo de papel, quando ele cai, o poço ele não tem fundo, certo? Um fundo de papel, se ele entrar numa crise, o preço sobre o valor dele patrimonial pode bater zero, pessoal, né? Tordesilha está batendo 0,3 e saiu de R$10 para R$2, né? Ou seja, quem comprou Tordesilha, uma tragédia, matou a carteira, destruiu completamente a carteira. Fundo de tijolo paga menos? Paga, mas o fundo do poço de quem tem fundos imobiliários de tijolo tem fundo. Ali vai bater 0,6 em período mais difícil, pode bater um 0,5, mas você não vai ver na casa de 0,3, de 0,4, por quê? Porque tem um imóvel por trás, certo? Então, cuidado aí na sua empolgação aí com os fundos imobiliários, certo? Se ainda não conhece bem o mercado, vá vendo aí, vá estudando, vá lendo, né? Muito cuidado onde você bota o dinheiro, né? Porque o mercado, ele não perdoa, pessoal.
E como eu sempre digo, o mercado ele não tem coração e o mercado ele não tem sentimento, né? Se você não investir direito, quando você colocar esse dinheiro no mercado, ele vai ser transferido para outra pessoa que tem mais conhecimento e mais discernimento do que você. Então, muito cuidado, né? Então, o VRTA não é uma recomendação de compra. Não estou dizendo para você comprar, estou dizendo para você estudar. Né? Estude fundo imobiliário mais de 10 anos, fundo imobiliário com liquidez maior do que 1 milhão, não está voando, o que é um bom sinal, né? Ele não está voando, ele vem andando de lado, mesmo andando de lado, uma valorização de 11%, ou seja, ele está andando de lado, mas tem gente comprando, pensando no futuro, tá? Então, beleza? Fiquem atentos, muito cuidado com a empolgação dos influencers, porque eles produzem conteúdo para vocês, vocês assistem o canal deles, depois eles não postam mais. Né? Posta vídeo ali um por semana, posta vídeo ali uma vez por mês, vocês ficam assistindo esses conteúdos, esses influencers eles somem. Nós, desde que começamos esse trabalho, todos os dias nós estamos aqui produzindo conteúdo e dando a cara a tapa. Muito cuidado nessas ondas que vocês estão indo. Eu vejo muito canal por aí com 1.000, 2.000, 3.000 visualizações, onde o cara gravou um vídeo sobre fundo imobiliário uma vez por mês, pessoal. Ou seja, é uma pessoa que acompanha fundos imobiliários uma vez por mês. E vocês assistindo o conteúdo e seguindo. Cuidado, pessoal. Nós que estamos todos os dias olhando os fundos imobiliários, lendo, pesquisando, às vezes a gente dá um vacilo. Imagina quem produz conteúdo para vocês uma vez por mês sobre fundos imobiliários. Cuidado, né? É um caminho perigoso. Você está dizendo para a gente não assistir os outros canais? Não, pessoal. Assistam outros canais. Mas cuidado com o tipo de informação que vocês estão acessando. Né? Tem gente aí dando umas dicas para vocês maluca, e gente com muita visualização, chamando atenção para vocês para investir em fundo imobiliário que tem um imóvel. Eu não posso dizer o nome aqui, mas tem canal grande dizendo para vocês pegar o dinheiro de vocês, porque ele fez, quer que vocês investam em fundo imobiliário que tem somente um imóvel. Quem tem um no mercado de valores não tem nada. Muito cuidado com esses trambolhos aí, porque às vezes eles fazem esse tipo de conteúdo, mas se o fundo imobiliário despencar, não tem problema, porque ele ganhou na visualização quando você assistiu. Então, se cair ali 1.000, 2.000, você deu 50.000 visualizações para ele. Então, no Google AdSense, aqueles 50.000 ele cobra o prejuízo que ele teve. E você vai cobrir como? Trabalhando mais? No mês seguinte, trabalhando mais para cobrir o rombo que você teve? Então, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado. Dinheiro não aceita desaforo. Estudem, pesquisem, muito cuidado na caminhada de vocês, certo? Então, obrigadão por vocês que estão acompanhando aqui o nosso canal, um abração para todos vocês, um excelente sábado para vocês, que Deus abençoe todos vocês, e como eu sempre digo no final do nosso conteúdo aqui, que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023.